Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre 1 Samuel 25. Quero dizer a vocês que eu sou teólogo, historiador, Paulo Roberto. Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, YouTube, Toque de Teologia, aperta o sininho, deixa seu like para os próximos vídeos você assistir, compartilha e depois eu retornarei em breve. 1 Samuel 25 é a história de Nabal e Abigail. Normalmente a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa e a tola ela destrói. Ela destrói a sua casa com a maior facilidade. Por isso que eu tenho dito, quando Deus quer descansar um pouco, quando Ele quer dormir um pouquinho, tirar uma soneca, vocês entendem essa interpretação que Deus não dorme, mas se porventura Deus dormisse, Ele deixaria uma mulher tomando conta dos seus filhos, porque seus filhos são precisos. Então aqui nós vamos fazer uma análise, fazer um breve relato da história de Abigail e Nabal. Davi foi um dos reis de Israel. Israel teve vários reis. O que antecedeu a Davi era Saul, o rei Saul. Saul foi tão pecador quanto Davi. Davi ainda foi mais pecador do que Nabal. Davi foi tão pecador quanto Saul. Agora, com uma diferença. A diferença era que Davi abria seu coração, rasgava seu coração e pedia perdão ao Deus Todo-Poderoso. Já Saul, ele não tinha essa flexibilidade de pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso. E Saul, ele foi ungido a rei de Israel. E um dia, o profeta chegou na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Quem ia ser o futuro rei de Israel? O futuro rei de Israel seria Davi. E quando chega na casa de Jessé, encontra vários irmãos em casa. E Jessé apresenta cada filho ao profeta. E o profeta diz: não, é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Só que o rei Davi estava no deserto pastoreando as ovelhas. Era aquele menino franzino, magrinho, que ninguém dava nada por ele. Se nós trouxermos para os dias de hoje, quantas pessoas não tira o nosso valor, acha que nós não temos valor, mas para o Senhor nós temos muito valor, nós somos muito importantes. Eu tenho dito, se só tivesse eu na terra, ele morria por mim e morre por você. Então, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e o resto ele fará. Então Davi, quando entra, o Senhor diz: pronto, Samuel, o rei é esse. Então Samuel ungiu o rei Davi. Davi, como era muito amigo do filho de Saul, de Jonas, tinha uma grande amizade, continuou a servir o rei Saul. Davi sabia que no ungido de Deus não se bole, não se provoca. O ungido de Deus é como se fosse os seus olhos, vamos dizer assim, para que você entenda com maior facilidade.
é a menina dos olhos de Deus. Então Davi sabia que Saul era o rei de Israel e não poderia antecipar os fatos nem a vontade de Deus. Quantas vezes eu e você quer adiantar as promessas e quer adiantar o que o Senhor tem a fazer na minha vida e na sua. Eu quero te dizer, espera, porque se tu tem promessa, o Senhor vai cumprir as promessas na tua vida. Agora, tu tem que fazer como Davi. Foi pecador, um dos reis de Israel pecadores, mas conseguiu abrir seu coração, rasgou seu coração e foi considerado segundo o coração de Deus. Glória a Deus por isso. Então Davi foi o primeiro a enfrentar um gigante chamado Golias. O exército ficou ali e não queria sair, deixou os israelitas aprisionados e não queria enfrentar e nem queria deixar eles sair. Queria que eles passassem uma certa privação e talvez desistisse da guerra. Mas Davi não aguentou aquilo porque a provocação era grande. E Saul até que entendia que não tinha ninguém que fosse lutar com o gigante Golias. Mas Davi disse, eu vou. Tanto é que seus irmãos não queriam que ele fosse lutar. Davi já tinha lutado com feras que haviam na época que ele pastoreava suas ovelhas para que elas não fossem mortas e já tinha ganho. Porque quando eu, meu amado, e você tem o Senhor, nada nos abala. A Bíblia diz que o Senhor acampa um anjo 24 horas da minha vida e da sua vida. O Senhor toma conta e Ele dá conta quando Ele sabe que você está à sua disposição. Quando você está à disposição do Senhor, Ele tomará conta de você 24 horas do dia. Ele acampa um anjo, te dá livramento e te protege. Assim Davi disse, eu vou enfrentar Golias, porque eu vou contra Golias. Ele vem contra mim com as armas que ele tem, ele vem contra mim e eu vou apenas com, aqui nós chamamos, vamos para você entender melhor o significado, uma balinheira que é feita com um V de madeira, um gancho de madeira, com duas borrachas, você coloca uma pedra e atira. Ele foi com a funda e acertou na testa do gigante, e o gigante caiu, e Davi matou o gigante Golias. Então Davi volta para a casa do rei Saul, e o rei Saul começa a ter inveja de Davi, e Davi foge da presença do rei, com os seus soldados, com os homens que seguiam Davi, porque Davi ficou querido demais. Davi era um servo de Deus, com proposta de ser rei de Israel, vai para o deserto e lá no deserto ele toma conta das ovelhas que pastavam no deserto, toma conta dos animais do homem mais rico da época, que chamava-se Nabal. E na época que ele tomou conta, que ele pastoreou suas ovelhas, não sumiram nenhuma ovelha. Os funcionários de Nabal, os soldados do rei Davi, tomaram conta e deram conta. Mas havia a tosquiar a ovelha, e havia festa, e Davi queria que ele, Nabal, por ter tomado conta de suas ovelhas e não ter fugido nenhuma, e não deixou que ninguém a roubasse, atirasse suas ovelhas, seus gados, era um fazendeiro riquíssimo, mandou um recado para Nabal,
pelos seus soldados, pedindo a ele que desse aos seus soldados alguma coisa para que eles pudessem comer. E Nabal é tido na Bíblia como um tolo, como um homem mau, um homem sem educação. Trazendo para hoje, minha amada, quantos homens vivem hoje com má educação, indiscreto, sem respeitar os filhos, sem respeitar a mulher. Nabal era um bebarrão, vivia bêbado. Nabal era um homem insensato, um homem que não entendia. Então, quando os homens de Davi chegam, ele diz: quem é Davi? Olha, quem é Davi? E quem é esse Jessé que eu não conheço? Esse Davi pode ser um forageiro que fugiu e agora quer as minhas ovelhas para fazer festa. Então os homens de Davi voltaram e deram o recado a Davi. Davi diz: tira 400 homens, vamos acabar com todo animal macho, vamos acabar com tudo que Nabal tem e vamos mostrar a Nabal como é que se faz. Então a notícia correu aos ouvidos de Abigail, a mulher de Nabal. Por isso que eu digo, toda mulher sábia edifica a sua casa. E Abigail, uma mulher sábia, uma mulher doce, uma mulher bonita, uma mulher educada, correu imediatamente, disse: não conta nada a Nabal, pegou tudo que Davi queria, botou no seu jumento e levou para Nabal. Quando ela vai se aproximando, Davi vem chegando e ela diz: meu senhor, me perdoe, a culpa foi minha, porque não estava lá nesse momento que seus homens chegaram para pedir ajuda. Trouxe tudo o que você queria, que você me pediu, está aqui. Desceu do seu jumento, se prostou-se e disse: meu rei, não suja a tua mão de sangue com Nabal. Nabal é um homem tolo, Nabal está lá bêbado, Nabal é um homem insensato, Nabal ninguém consegue entender e nem conversar com ele. Quantas vezes, meus amados, tem mulheres que não conseguem conversar com seus esposos e vice-versa. Quantos Nabais tem por aí? Quantas Abigails tem por aí? Então a mulher sábia edifica a sua casa. Então ela pediu licença a Davi, continuou: não suja tuas mãos com o sangue deste tolo, porque mais tarde tu vais ser rei, e tu vai ter que apresentar ao meu senhor, ao teu senhor, um coração limpo, verdadeiro. Deixa que o Senhor faz justiça a Nabal. E Davi disse: então, minha serva, eu farei como você diz. E Abigail disse assim: quando você chegares a ser rei, lembra-se de mim. E Davi disse: será feita conforme a tua vontade. Abigail volta para casa quando encontra o marido dela, Nabal, bêbado, embriagado, caído, com a festa que estava passando, estava rolando. Deixa para falar com ele no dia seguinte. No dia seguinte ela fala com ele, conta a história. Diz que Nabal, quando ela terminou de contar a história, Nabal teve um troço e ficou doente por 10 dias. E durante esses 10 dias, o Senhor castigou Nabal e o Senhor levou Nabal. Davi sabe do acontecido e manda os seus servos, já como rei. Davi sabe do ocorrido e manda buscar Abigail. E Abigail diz: estou pronto a servir o meu senhor, o meu rei Davi.
E Davi achou até bom que Nabal tivesse morrido, porque ele terminou com Abigail. Porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Mas mesmo nas adversidades, Abigail era uma mulher sensata, uma mulher inteligente, e você tem que arrumar a sua casa, porque se depender de muitos Nabais, não vai dar certo. Só vai dar certo com você e com o Senhor. Então, Abigail casa com Davi e fica com Davi, e Davi cumpre o que ele tinha determinado naquele momento que Abigail foi levar os seus mantimentos. Então era essa reflexão de Abigail e Nabal que eu e você estamos muitas vezes precisando. Eu como homem, você como mulher, você como filho, você como filha, precisamos ouvir a voz do Senhor e não ser um Nabal, e ser uma Abigail, uma mulher sábia, uma mulher bonita, uma mulher santa, que edificou a sua casa e soube resolver o problema e, por cima de tudo, ainda casou com o rei Davi. Era a coisa que mais o rei queria. Então, muito obrigado pela reflexão. Até a próxima. Fica com o Senhor. Uma boa tarde para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo para vocês.